Vamos começar a gravar para responder a pergunta do Otávio aqui. Então, ó, pessoal, como já estamos sendo gravados, né, nesse nosso momento Big Brother aí, antes de começar efetivamente a aula, o Otávio perguntou aqui, né, aquela reunião dos professores mais cedo foi referente a quê? Então é o seguinte, na nossa unidade, na universidade, gente, tem vários níveis de organização de resolução das coisas. Então, por exemplo, o órgão que resolve os problemas do curso é o colegiado, junto com a coordenação. E a gente tem também um diretor, um coordenador da nossa unidade, que é a unidade Penedo. E todo mês a gente tem uma reunião, que é a reunião da unidade. Tá? Então, todos, né, não só os professores, tá? Todos os professores, todos os técnicos, é aberta para os estudantes, a gente se reúne para discutir as problemáticas da unidade. Então, foi referente a isso. Hoje a gente falou de diversas coisas, como possibilidade de constituição de algumas comissões que vão estudar como que seria a nossa volta, se fosse acontecer. Vejam bem, gente, não estou falando que nós vamos voltar, tá? Presencialmente. É quando for voltar, como vai ser essa volta. Não tem nenhuma previsão ainda de quando e como a gente volta, beleza? Então, anotem aí, ó. Não temos previsão de volta ainda, mas a universidade já está pensando nesses problemas, tentando se adiantar um pouquinho. Então, foi referente a isso. Ok? E eu vou projetar primeiro para vocês, nossa ideia é a seguinte, nós precisamos ver um pouquinho de folha ainda, a gente começou a ver, né, semana passada e não tivemos a continuação, então hoje nós vamos trabalhar com folha e caule, eu vou falar da folha aqui um pouquinho primeiro, depois a gente passa para as questões do caule, que é um órgão mais simples do que a folha. Isso aí, Otávio, a previsão é a vacina e todo mundo se vacinando quando for possível, tá? Vamos estimular as pessoas a se vacinarem. Se vocês conhecem pessoas que estão na idade de vacinação e não se vacinaram ainda, fala com essa pessoa, ó, vamos normalizar, vamos vacinar, tá? A gente precisa fazer isso. E vou projetar para vocês aqui, então, o finalzinho aí da nossa aula de folha. O que acontece? Lá naquela nossa primeira aula, a gente falou principalmente sobre os aspectos mais gerais da folha, né? A função, como que ela é no geral, para que serve esse órgão, quais são as possíveis implicações que o funcionamento da folha tem no vegetal, e ficou faltando falar um pouquinho da classificação das folhas em si, que é a parte efetiva da morfologia vegetal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e avançando, gente, basicamente, essa figura que eu estou colocando aí para vocês agora é uma folha clássica, tá? Então, só para vocês entenderem, essa folha aí é uma folha de roseira, beleza? Dá para a gente relacionar na cabeça da gente. E a folha clássica, vamos dizer assim, ela é composta por essas 4 partes. Ela é composta por estípulas, bainha, pecíolo e limbo. Então, vamos dizer assim, uma folha padrão, certo? Vai ter essas 4 partes. Beleza? Estípulas, bainha, pecíolo e limbo. Todas as folhas têm essas 4 partes? Não. E isso vai, inclusive, estar relacionado à forma de classificar essas folhas. Tá? Então, primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre como funciona e para que servem essas 4 partes, e depois, em si, a gente parte para as diversas classificações que podem advir aí da variação dessas 4 partes. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala de bainha, a gente está seguindo aqui uma lógica agora, a gente que parte do caule para o ápice da folha, tá? A ápice é a pontinha, então a gente está saindo do caule indo para o ápice. A primeira parte da folha que a gente vai encontrar é a bainha. E a bainha simplesmente é essa região de contato entre a folha e o caule, a parte que fica coladinha no caule mesmo, tá? A gente vai chamar de bainha. Quando a gente destaca a folha, em geral tem aquela partezinha plana, certo? Né, que vai estar ligada no caule. Essa parte é a bainha. Beleza? Então a gente vai definir bainha como parte da folha que se liga ao caule. E essa bainha pode ocorrer de 2 formas. Os nomes são complexos, mas o significado é simples. Então essa bainha pode ser invaginante ou amplexicaule, e semi-amplexicaule ou semi-invaginante. O que significa isso, gente? Vocês vão gravar comigo, ó. Amplexo é abraço, certo? Amplexo é uma outra palavra para abraço. Por isso que quando a gente estuda lá a reprodução de anfíbio, por exemplo, a gente fala assim, o sapo macho faz o amplexo na fêmea, né? Ele abraça e segura a fêmea para poder se reproduzir. Então, amplexo é abraço.
A bainha que a gente chama de amplexi-caule vai estar abraçando o caule, vai estar ao redor do caule. Ela não vai ter só essa partezinha fininha que conecta a folha ao caule. Ela vai abraçar o caule. A semi-invaginante vai ser essa grande maioria das bainhas que a gente vê, ou semi-amplexi-caule, que não abraça o caule. Pode falar, Iranides. Professor, na parte da bainha, da folha, ela precisa necessariamente ser mais espessa? Não necessariamente, Iranides. Assim, as estruturas de ligação ali vão ser estruturas celulares simples, né? Que inclusive precisam poder se descolar quando necessário. Por isso que a folha cai, por exemplo, né? O efeito é justamente ali na bainha, as células morrem, a folha se solta, tá? Então, não necessariamente ela vai ser mais espessada, as células, né? Do que em outras partes da folha. Como ela faz parte de uma parte um pouquinho mais rígida, como é o pecíolo, né, as nervuras, ela vai ter uma rigidez um pouquinho maior do que no limbo, por exemplo, mas não é tão diferente assim a ponto da gente precisar levantar isso como uma característica distintiva. Foi porque quando eu estava realizando a atividade, eu fiz uma pesquisa, porque eu fiquei em dúvida. Aí disse que a bainha era a parte mais espessa da folha que liga no caule. Só que nem todas as folhas têm essa parte espessa, eu fiquei com dúvida. Isso. Beleza? Beleza. A próxima parte da gente, da folha, gente, é o pecíolo, que é o famoso cabinho da folha, certo? É justamente essa parte que vai ligar a bainha ao limbo. Então, saiu do caule, eu tenho a bainha, que é a parte que cola a folha no caule, e até o limbo eu vou ter o pecíolo, o cabinho, efetivamente. O pecíolo, gente, vai ser justamente essa estrutura que dá a possibilidade de movimento para a folha, né? Que vai projetar a folha e vai possibilitar que ela se movimente. Ok? Agora eu fiquei com dúvida. Por quê? Todas as folhas têm pecíolo? Não, não necessariamente. A gente tem folha sem pecíolo. Porque eu acho que minha atividade vai dar uma tragédia, né? Porque algumas eu consegui identificar e outras não. Ah, e agora a gente já tem uma diferença. Será que foi problema na identificação ou justamente da folha não ter? Então a gente pode trabalhar nisso de novo. E não tem problema, gente, porque vocês só vão mandar isso lá no final do semestre, né? Então, aqui, o portfólio, né, que tem que identificar a parte, vai ser. Então vocês podem corrigir ainda, tá tudo bem. Beleza? Pode falar, Professor, Luiz. professor, a folha Comigo Ninguém Pode, ela tem pecíolo ou ela é só o caule? Que fiquei na dúvida. Ah, comigo ninguém pode. Eu vou. Isso. Espera aí que eu vou ali arrancar uma folha de comigo ninguém pode pra gente saber se a gente tá falando da mesma planta. Espera aí. O William vai fazer o professor arrancar uma folha de comigo ninguém pode. Eu ia falar justamente isso. O William já tá afim de folha. É essa. Não, Essa planta, Williams? É porque a daqui, ela é como se o caule já fosse direto nela, ela fosse na terra. Mas é dessa daí, só que daqui Mas, parece ó, ser diferente. veja que ela é uma planta que cresce verticalmente, né? E aqui a gente pode identificar o pecíolo, tá? Que é justamente a parte que vai ligar o limbo ao caule da planta, que está aqui. Tá? Aí, esse pecíolo não é caule? Não, o pecíolo faz parte da folha, gente. Tá? O pecíolo é uma parte da folha, especificamente. Beleza? Beleza. E vejam que aqui nessa planta a gente tem a possibilidade de ver uma bainha que é amplexi-caule. Olha só como a bainha abraça o caule. A gente consegue até tirar as bainhas aqui das folhas mais velhas. Tá? Então, vocês conseguem ver que a bainha começa a se formar aqui em cima e ela abraça o caule aqui. Certo? Conseguem ver? Sim. Beleza, então a gente tem aqui uma folha que tem limbo, bonitinho, tem pecíolo, que é o cabinho da folha, não é caule, tá? Ele é parte da folha, e temos uma bainha amplexicada. Aqui, especificamente, nós não temos as estípulas, tá?
Vou tirar a planta aqui da minha cadeira agora para poder sentar. Peraí. Vê a mensagem do Otávio. As plantas de palha possuem muitas bainhas. Sim, o milho, por exemplo, gente, tem muita bainha, né? Quando você olha a folha de milho, ela abraça o caule, tá? Não tem uma divisão bem visível da bainha e do pecíolo. Nesse caso, do Comigo Ninguém Pode, não. Brenda, boa observação. Pode falar, Juliana. Professor, eu estava lendo que haste é um tipo de caule. Isso. E aí o pecíolo é um haste. Não, o pecíolo é um pecíolo. Porque o Porque eu pecíolo não achei é que aqui caule, no então ele slide não estava pode se ser... referindo ao pecíolo. Não, ó, veja, a gente não pode usar a terminologia de caule para classificar uma coisa que é parte da folha. Então, o pecíolo é uma parte da folha. A gente pode usar a palavra haste do português em geral, né? A gente fala, uma haste. Mas na nomenclatura botânica, de morfologia, a haste vai ser sempre um tipo de caule. E por isso a gente não vai chamar o pecíolo de haste. Entendi. Pode falar, Iranides. Professor, uma folha que ela é ligada diretamente com a nervura central, ela não tem pecíolo, né? Não, aí tem duas coisas confusas, tá? Nervura central é uma coisa, pecíolo é outra, bainha é outra. A nervura central faz parte da estrutura de inervação da folha, que é por onde os vasos condutores lá, né? Então a folha não vai ser ligada na nervura central. Todo limbo vai ter uma nervura central, justamente porque ele faz parte dos vasos condutores que vão estar lá dentro do limbo, tá? Iranides? Iranides? Acho que perdemos o contato aí, ó. Oi. Oi. Eu tinha despercebido que eu tinha desligado o áudio. Eu tava falando com o áudio desligado. Ah, beleza. Eu entendi. Beleza, então. Prosseguindo, pessoal, a gente tem classificações da folha quanto à presença ou não do pecíolo. Então, assim como a folha podia ser amplexicaule, quando a bainha abraça o caule, ou semi-amplexicaule, quando ela não abraça, quanto ao pecíolo, a gente vai classificar as folhas em peciolada e céssio. Peciolada quando tem pecíolo, céssio quando não tem pecíolo. Beleza? Existe chance do limbo estar ligado diretamente no caule. E aí a gente tem uma folha céssio. Não tem o pecíolo, essa parte compridinha, mais alongada, que liga a folha ao caule. Tá? É possível ter uma folha sem pecíolo. Beleza? Povos e povos? Beleza. Massa. Outra parte bastante... Oi, Brenda. Desculpa, peciolada é o que mesmo? Peciolada é uma folha que tem pecíolo. Ah, tá certo. Tá? Deram um exemplo aí. E no caso da babosa, não tem pecíolo, né? Boa, não tem pecíolo. Em geral, essas plantas que são mais rosuladas, né? Que tem essa anatomia assim, né? Ó, a gente não vai conseguir enxergar realmente o pecíolo. Vai parecer que a folha está saindo direto lá do caule. Não tem essa parte mais alongadinha. Como é o caso aqui dessa mini espada de São Jorge. Muito bom para quem lembrou aí da babosa, Maria. As estípulas, gente, vão ser essas pequenas projeções que às vezes existem na base das folhas, tá? Elas são bastante incomuns da gente ver, porque muitas vezes elas não são perenes, ou seja, elas não duram durante toda a vida da planta, tá? E elas podem ocorrer de duas formas. Ou desse jeito que elas estão ocorrendo aí na folha da roseira, que elas saem em sentido da folha mesmo. Então, amanhã, quando vocês puderem, quero que todo mundo casse uma roseira aí para poder olhar a folha completa, tá? Dá para ver direitinho todas essas estruturas. No caso da roseira, as estípulas são perenes, ou seja, duram durante toda a vida da folha, tá? E, nesse caso, a gente chama de intrapeciolar, tá grudada ali no pecíolo. E muitas vezes elas podem ocorrer entre pecíolos diferentes. Tá? Já vou te explicar, o da Emily, o caso da zamioculca. Então, vamos supor, eu tenho um caule, e nesse caule eu tenho as folhas. Elas saem de um nó, certo? Só que aqui está meio desproporcional, né? Tem uma folhona com um caulinho. Mas é o seguinte, quando a estípula está
Nessa posição aqui, como está o meu dedo, saindo do caule em direção à folha, a gente vai chamar ela de intrapeciolar. Fica entre o espaço do pecíolo e do caule. Mas essa estípula também pode acontecer aqui no meiozinho do caule, assim. E ela vai se chamar interpeciolar, tá? Entre dois pecíolos, tá? Para vocês verem bem isso, eu quero que vocês procurem pés de genipapo. Genipapo tem estípula interpeciolar. Olhem bem na ponta dos galhos, porque no tronco não vai estar mais, né? Mas vocês vão conseguir ver bem essas estípulas nas partes novas, porque no genipapo, por exemplo, essas estípulas caem, tá bom? Ah, professor, qual que é a função da estípula? Depende. Algumas estípulas, por exemplo, se transformam em estrutura de defesa, elas são espinhudinhas, tá? Outras não têm uma função aparente, elas ficam só ali como acessório do pecíolo realmente. Pode falar Iranides, depois Rogério. Professor, no maracujá tem estípulas? No maracujá nós não temos estípulas. Certo, obrigado. Pode falar, Rogério. Professor, em relação ao genipapo que o senhor falou agora sobre o genipapo, eu achei interessante aquilo que o senhor falou no vídeo sobre sobre a posição das folhas, que elas são duas folhas em um sentido e as duas folhas em outro sentido. Isso. A gente vai falar da posição das folhas também. Agora, você tem alguma dúvida ou foi só uma observação assim? Não, só essa observação mesmo. Massa, a gente vai falar dessa posição das folhas daqui a pouco. E eu quero corrigir aqui, porque eu me confundi aqui, o Leonete perguntou, né, maracujá tem estípula? Eu falei que não, mas tem sim, tá, gente? Que eu tava lembrando meu maracujá ali, eu já fui procurar agora, mas tem sim, Leonete. Eu fui conferir aqui, tem sim. Eu acabei de lembrar. Não, pode escrever aí, tem sim, tem sim. Eu me confundi aqui mesmo, mas maracujá tem sim. É que são muitas famílias, às vezes eu esqueço de uma coisa ou outra, mas fui fazer o tira-teima aqui, tem sim. E não é vergonha não saber, tá, gente? Vergonha é descobrir que estava errado e não falar depois que estava errado. Então, só corrigindo o erro aí, a família do maracujá, a família Passiflorácea, tem estípulas, tá? E por último, gente, a gente tem o limbo, que é a parte que, em geral, a gente entende como a folha, né? Que vai ser essa parte laminar, bem grande, fotossinteticamente ativa. O Otávio fez uma consideração interessante, né? Os cactos quase não têm essas estruturas. Por quê, gente? Nos cactos, as folhas se transformaram em espinhos. Então, tudo aquilo que é espinho no cacto são folhas. E quem vai fazer a fotossíntese é o caule, que vai ter um nome especial chamado cladódio, né? No caso dos cactos, beleza? Por isso que os cactos a gente não vê essas estruturas como costumeiramente, porque eles têm uma folha super, ultra, hiper, mega modificada, que é o espinho. E em último caso, né, como última estrutura, temos aqui o limbo, que é essa parte mais laminar, né, mais comprida, que a gente acaba tendo a ideia de folha. Agora, olha só, olhar para essa foto já é muito importante para a gente se desprender daquela ideia de que folha é só uma dessas estruturas. Vejam que aqui eu apresentei vocês a folha da roseira inteira, mesmo ela tendo esse limbo todo dividido, tá? Porque a gente tem aquela ideia de folha de desenho animado, né? Que é uma folhinha inteira, como se fosse só esse pedaço aqui, ó. A gente tem a ideia que, isso aqui é uma folha, né? Porque a gente tem essa visão lúdica da folha mesmo. Nesse caso, a gente tem uma folha que tem o limbo todo recortado. Então, tudo isso aqui é a folha, não é só esse pedaço, né? É o pecíolo, é a estípula, é a bainha, mais o limbo, tá bom? Então, desconstruam aquela ideia lúdica, simples da folha. Tem folha que é simplona daquele jeito, um cabinho, um limbo inteiro, e tem folha que é bastante complexa, como é o caso da folha da roseira, aí, com várias estruturas, tá? Com relação a algumas estruturas importantes, nós vamos ter coisas bastante interessantes. Aqui vocês estão vendo, ó, é uma planta da família do feijão, tá? Uma planta da família Fabácea, aqui. E vocês conseguem ver que dentro dessa parte circular aí, que está com um círculo vermelho, tem uma parte gordinha, que é como se fosse uma expansão da bainha, bem gordinha? Sim. Essa parte, gente, é chamada de pulvino, tá? Pulvino.
ela é bastante comum nas fabáceas e ela vai servir muitas vezes para a movimentação das folhas ou dos folíolos. A gente já vai ver daqui a pouco que é folíolo, tá? Mas, por exemplo, vocês já brincaram com Maria Dormideira? Aquela plantinha que a gente passa o dedo, a folhinha fecha? Sim. Acho que todo mundo, né? São os pulvinos na base daqueles folíolos lá que fazem com que ela se feche. Aqui nessa fabácea também. Então, em geral, eles estão cheios de células que têm um controle hídrico muito bom, e a partir do movimento de encher de água e esvaziar, elas conseguem mudar as posições das folhas, tá? Isso vai ajudar a regular a captação de água, isso vai ajudar a regular a captação de luz solar. A folha da roseira, falando um spoiler aí, o Williams é composta. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Sobre fotos, daí ele perguntou aqui, né, professor, eu tirei a foto da planta que eu queria e queria saber se era gavinha. Como faço para mostrar para o senhor? Gente, eu prefiro que vocês tentem, de fato, identificar as estruturas. Senão, essa atividade avaliativa perde sentido, né? Então, tirem várias fotos e façam o esforço de identificar por quê. Se você tiver dúvida, faz uma justificativa lá, fala, professor, eu achei que era gavinha por causa disso, 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 e tudo isso vai fazer parte da avaliação. Vejam que esse portfólio, gente, não é uma atividade positivista, que eu quero simplesmente ver uma resposta certa lá. É uma atividade construtivista, né? Eu quero que vocês tenham a experiência de pesquisar, de refletir, de tentar entender sobre aquelas partes, tá bom? Fala, Iranides. Professor, o portfólio é para montar da forma que o senhor disponibilizou o modelo Word lá no Havaí? Isso, digital mesmo. No caso, tem que ser aquele modelo padrão que o senhor colocou, não pode criar outra forma, não. Não. Tá, ok. Porque eu Tá fiz bom? naquele, mas eu fiquei com dúvida. Tá bom. Tá. Deixa eu ver, tem mais um. Beleza. Tudo ok até aqui, até o pulvino? Tudo ok. Por que eu coloquei como anexo importante, gente? Porque nem toda família de planta, por exemplo, vai ter pulvino e ele não é uma parte definidora da folha, tá? A gente vai ver que a folha pode não ter uma daquelas partes que a gente viu, das partes principais, mas o pulvino é mais um detalhe mesmo. E outro detalhe que acontece principalmente na família das gramíneas, nas poáceas, é isso que a gente chama de lígula. Estão vendo essa membraninha bem fina aí, que está inclusive prendendo uma gota de água na foto? Em geral, essa membrana chamada lígula, ela fica fechando a parte de baixo do limbo das gramíneas. Lembra que a gramínea tem bainha invaginante, né? Já tiraram uma folha de capim? Ela é compridona, às vezes você puxa até lá embaixo, né? Então, aquilo tudo é a bainha dela, que está abraçando o caule ali, tá? E a lígula, em geral, vai fazer o fechamento entre onde começa o limbo e o caule. Então, aqui são muito mais detalhes, tá, gente? Eu preciso que vocês guardem mais realmente. Bainha, pecíolo, estípula e limbo, tá? Com relação a essas... Só mais uma dúvida, rapidinho. Quanto vocês precisarem, gente? No portfólio precisa, o senhor vai querer que identifique esses dois anexos importantes que o senhor colocou? Não, não precisa. Podem se ater só as partes componentes da folha em geral, tá? Mostrei no vídeo, Amanda. Obrigado. Mas podem se ater a bainha, pecíolo, estípula e limbo, tá? É aquele caso. Se quiser, pode, mas não é necessário, não é obrigatório. Eu vi o Williams mexendo os lábios ali, essa palavra que eu estava querendo mesmo. Tá? Se você quiser colocar tudo bem, não é obrigatório que esteja lá. E vocês viram que as folhas são compostas por várias partes, e aí a partir disso a gente tem uma série de classificações. Então a primeira classificação que a gente faz é com relação à presença dessas partes principais, tá? Que vai ser completa ou incompleta. Então, a folha vai ser completa quando ela apresentar todas essas partes. Quando uma folha tem bainha, pecíolo, estípula e limbo, ela é uma folha completa. Ela será uma folha incompleta quando faltar qualquer uma dessas três partes. Então, se a folha não tem pecíolo, ela é séstil, ela é incompleta. Se a folha não tem estípula, ela é incompleta. Beleza? Se a folha não tem limbo, existe isso, tá, gente? Tem gêneros de plantas que o pecíolo se tornou uma estrutura análoga ao limbo. Ele é uma folha incompleta.
Então, quando a folha contém as 4 partes principais, ela é uma folha completa. Quando falta qualquer uma dessas partes, ela é uma folha incompleta. Ok? Além disso, a gente pode pensar agora em partes específicas. E o limbo é uma parte que faz a gente classificar as folhas de muitas formas, tá? Então, com relação à divisão do limbo, a gente vai poder classificar a folha em 3 categorias: simples, composta e recomposta. Então, o que eu estou falando de divisão do limbo, gente? No caso, só não pode faltar a bainha, né? Pode, por exemplo, se faltar o pecíolo, em geral falta a bainha, né? Que o limbo vai estar ligado direto lá no caule, tá? Então, pode faltar a bainha também. Vou fazer um desenho aqui para vocês, com as minhas enormes habilidades, daquela folha clássica que a gente vê de desenho. Bem bonita, certo? Nesse caso, eu desenhei uma folha incompleta porque ela não tem estípula, tá? E a gente vai crer que a bainha está ali. Vejam que a nervura central, em geral, ela vai ser sempre uma continuação do pecíolo. Porque os vasos condutores estão vindo lá pelo pecíolo, né? E tem que irrigar a folha toda. Beleza? Então a gente consegue ver aí a nervura central saindo do pecíolo e indo até lá o ápice da folha. A divisão do limbo vai tratar do quanto essa folha pode ter recortes nesse sentido aqui, ó. Então, ao mesmo tempo que a folha pode ser dessa forma, ela pode ser, por exemplo, bem ondulada. Isso não significa ainda que a gente tem uma folha que está cortada, porque esses cortes não chegam lá na nervura central. Então, a gente sempre vai observar se essas estruturas do corte vão chegar lá na nervura central. E é isso que vai definir para a gente um limbo simples, um limbo composto ou um limbo recomposto. Então, a folha simples, ela pode ter ondulações na folha, ela pode ter depressões no limbo, desde que eles não cheguem na nervura central. Certo? Certo. Se, como na roseira aqui, ó, esses cortes chegarem na nervura central, a gente tem o que a gente chama de folha composta. Que aqui a gente vai ver, ó, tem 3 folíolos, né? Um aqui e um aqui. Então a gente tem um recorte desse limbo, separando o limbo em 3 partes. Ah, professor, as folhas compostas são sempre separadas em 3 partes? Não, podem ser separadas em inúmeras partes. Na família do feijão, por exemplo, tem folha que tem 7 separações no limbo, né? Não tem problema. Quando o limbo está dividido assim, que o corte chega lá na nervura central, então que eu vejo uma folha que é assim, ó, tá? Eu tenho uma folha que é uma folha composta. Professor do céu, como que eu vou saber se a minha folha é uma folha composta ou se é um galho com um tanto de folhas? Que tem essa dúvida, né? Até hoje eu tô com essa dúvida. A folha sempre começa na gema axilar, gente. Lembre que a folha sai do caule, certo? E lá no cantinho da folha eu vou ter uma geminha, que é uma área ali que vai gerar ou uma outra folha, ou um outro ramo, ou uma flor, tá? Então eu sempre vou procurar pela gema para saber onde começa a folha. Nas folhas compostas, nesses pedacinhos que estão ligados na nervura central, não vai ter gema nenhuma. E aí eu consigo identificar onde começa a folha efetivamente. Brenda jogou ali, ó. A samambaia é composta? Sim, mas eu também posso ter samambaia quase recomposta, que cada pedacinho é recortado de novo, tá? Na família do feijão, por exemplo, costumeiramente a gente encontra folhas recompostas, onde essa parte aqui é cortada de novo. Então é como se a gente tivesse aqui, deixa eu apagar aqui. É um exemplo, tá, gente? Vou apagar aqui. Para ter uma folha recomposta, é como se a gente viesse nesse pedacinho aqui e fizesse assim, ó. Tá? Que aí a gente tem o corte primário do limbo e depois tem mais um corte secundário ainda, né? Além de ter aquele corte que chega lá na nervura central, nós temos cortes que chegam nas nervuras secundárias. Então, folha simples é uma folha cujo limbo não tem divisão. Folha composta é uma folha que eu tenho uma divisão, com os cortes indo até a nervura central. E folha recomposta é quando essas divisões são divididas novamente. Beleza?
Professor, uma duvidazinha, um momentinho. A folha do tamarindo, no caso, ela é recomposta? A folha do tamarindo. Eu tenho um tamarindo, mas eu vou dar uma procurada aqui só para não te falar coisa errada de novo, Aranis. Eu também estou com uma folhinha aqui. Você tá com a folha aí? Tô. Você pode abrir a câmera e mostrar para todo mundo, que aí a gente consegue compartilhar isso? Ô, pessoal, a Iranite está bem embaixo da luz, dá para ver que a folhinha está fechada. Conseguem ver que as partes são todas fechadas? Quem faz isso são os pulvinos, tá? Agora, por que essa folha não vai ser necessariamente uma folha recomposta, apesar de parecer, tá? Porque a gema vai estar basicamente perto de onde estão os dedos do Iranides aí. Eu vou compartilhar com vocês agora uma guia aqui do Chrome para vocês verem, que eu vou mostrar para vocês. Vou parar de apresentar a aula aqui e vou apresentar uma guia, que é essa aqui. Então tá, esse aqui é um lugar onde a gente pode comprar a foto. Todo mundo tá vendo essa foto aí já? Ainda não, né? Sim. Agora sim? Sim. Conseguem ver minha seta? Consigo. Nesse pedaço aqui, ó, é onde eu vou ter a gema, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o pulvino, estão vendo a parte gordinha? Aquela parte que eu mostrei lá no círculo? Tem o pulvino aqui, um pedacinho de pecíolo que vai estar ligado na nervura central, que tem o primeiro recorte do limbo. Então, a folha do tamarindo é uma folha composta, porque tem um corte no limbo. Eu sempre vou procurar pela gema, para encontrar as folhas. Beleza, pessoal? Muito obrigado, professor. De nada. Vou voltar a apresentar aqui para vocês a aula. Parece tudo pecíolo, né? Mas lá não vai ser tudo pecíolo, Jorge, porque a gente já tem a influência do limbo, tá? Apesar da nervura central ser uma continuação do pecíolo, ela faz parte do limbo e não do pecíolo. Como você vai identificar a gema, Brenda? Ela vai estar sempre na axila, no sovaco da folha, entre a folha e o caule, tá? Ela vai ser uma parte mais gordinha também, mas você vai conseguir diferenciar ela ali da bainha, por exemplo. Ela está, em geral, sempre acima da bainha, entre a folha e o caule. Ela vai ser algo como se fosse aqui o controle remoto, tá? Que não está muito bem. Uma parte gordinha entre o pecíolo e a bainha da folha e o caule em si. Beleza? Então, se você está achando que, eu acho que isso aqui é uma folha, pega lá na ponta disso que você acha que é a folha e segue até a parte que você imagina que seja o caule. E vê se nessa articulação dos dois ali eu tenho a gema ou não. E aí você continua para baixo. Angico, vamos lá. Quero ver se eu acho uma folha aqui de perto do angico ligada no caule, gente. Porque a gente sempre precisa encontrar a gema, e às vezes não é tão fácil encontrar. Acho que aqui tá bom. Vou aumentar aqui e vou compartilhar com vocês mais uma vez. Espera aí, pessoal. Ó, gente, a resolução está um pouco ruim, tá? Mas, o que nós podemos observar? Então, temos aqui o que a gente quer classificar, né? Que tipo de folha é essa? E vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tenho aquela parte mais entumecida. Deixa eu ver se eu consigo uma folha um pouquinho melhor, gente, para a gente poder ver isso, que é importante.
Mas primeiro olhem bem nessa foto, que bem nessa base aqui, ó, eu tenho uma parte que inclusive até a coloração é um pouquinho diferente. Vocês conseguem ver um verde mais clarinho? Sim. Lá naquele gordinho? Aqui, ó. Esse verde mais clarinho é a gema, tá? Então, aqui eu tenho o caule, então acompanha na lupinha aí. Sim. Aqui eu tenho o caule, aqui eu tenho a gema, e isso aqui tudo é a folha. Então, a angica é uma folha recomposta, porque eu tenho a primeira divisão do limbo aqui, e essa primeira divisão é dividida ainda em partes menores. Beleza? Fica claro para todas e todos? Sim. E todes? Massa. Voltando para a nossa aula. Então, o que acontece, gente? Claro que botânico, né, biólogo, botânico especialmente, adora colocar nome em tudo, tá? Então, quando a folha é composta, ou seja, o limbo é dividido uma vez, como é o caso da roseira aqui, agora eu vou apagar essa papagaiada toda que eu fiz aqui. Então, quando a folha é dividida uma vez, como é o caso da roseira, cada um desses pedacinhos aqui, ó, vai se chamar folíolo. E eu vou escrever aqui no chat para vocês. Quando a folha é composta, cada uma das partes da divisão do limbo se chama folíolo. Ok? Já vou responder a Érica, e é bom que essa pergunta foi da Emily lá em cima também, das amiocucas. Acompanharam aqui? Na folha composta, cada divisão do limbo é chamada de folíolo. Beleza? Beleza, no caso da folha do tamarindo, ela tem folíolos. Isso, a folha do tamarindo é composta por folíolos, não é um limbo inteiro. Lá no caso do angico, que a gente tem a divisão dos folíolos, cada pedacinho se chama foliólulo. Foliólulo. Tá? Então, quando a folha é composta, ela é composta por folíolos. Quando ela é recomposta, ela é formada por foliólulos. Nós tivemos duas perguntas aqui. Como identificar a gema das amioculcas? Gente, todas as plantas têm gema, só que no caso das amioculcas, o caule é subterrâneo. Então, tudo aquilo que sai da terra é uma folha. Se você for olhar o que a gente considera a folha das amioculcas, não tem gema ali ligando ela naquilo que a gente acha que é o caule. Então, aquilo tudo é uma estrutura foliar. Tanto que, por acaso, vocês já viram os amioculcas florindo? Já viram os amioculcas com flor? A flor não sai lá de baixo da terra? Professor, ela não botou. Eu não sei se aquilo é uma flor, é muito estranhozinho como ela colocou. Ele era. Parecia ser a. Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Peraí, vem botar na minha mão. Parece com um copo de leite, né? Com antúrio. Isso, com antulho, parece muito com antulho. É aquilo que é a flor? Isso, aquilo na verdade é uma inflorescência. São várias flores agrupadas, a gente vai ver lá na aula de flor. E ela sai direto da terra, não é? Isso. Lembre-se que, em geral, gente, as flores também vão estar ligadas aos caules, tá? Então, ela está vindo de um caule que é lá subterrâneo. Então, nas amioculcas, tudo que a gente vê para fora da terra é folha. E a gema vai estar lá embaixo, no caule. Agora, ó, pessoal, essas perguntas todas com nome popular, a jurema, o angico, depende muito, porque o que você chama de jurema pode ser que eu não conheça como jurema também. Então, vamos pensar agora nas estruturas, né, que a gente consegue começar a classificar todas as plantas que a gente conhece. E é isso que eu espero de vocês nos portfólios de vocês. Massa? Então, ó, só para a gente ver, folha simples não tem divisão no limbo, todo mundo já viu um cajueiro aí. Folha composta, o limbo é dividido em folíolos, temos aí as folhas do feijão. E folha recomposta, o limbo é dividido em folíolos, e os folíolos são divididos em foliólulos. Beleza, pessoal? Professor, o senhor poderia explicar essa parte novamente de composta e recomposta, porque eu não consegui entender. Tá, olha só, vou aproveitar para desenhar aqui de novo. Quando a gente pensa em folha, a gente sempre pensa num negócio assim, não é? Participa comigo aqui, ó. Bora. Beleza. Essa parte mais laminar aqui é o que a gente chama de limbo. Até aqui, beleza?
Beleza. Esse limbo não está dividido no meu desenho. Beleza? Então eu tenho uma folha que é simples. Não tem divisão no limbo. Agora, se eu tenho uma folha que o limbo é dividido, ou seja, o corte vai lá na nervura central, isso é uma folha composta. E cada um desse pedacinho aqui vai chamar folíolo. Ok? Ok. A folha recomposta vai ter os folíolos ainda divididos em foliólos. Beleza? Beleza. Ficou claro mesmo? Ficou. Não ficou não, porque se ficou não me deu nada de confiança. Onde que tem dúvida ainda? Porque assim, professor, assim, eu não, na minha visão, assim, eu não consegui diferenciar, entendeu? A composta com a recomposta. Ó a composta. Uma divisão do limbo, ó. Isso tudo aqui é a folha, beleza? Beleza. Então tá vendo que o limbo é dividido uma vez, ó? No sentido, tem dividido uma vez assim, não é o número de partes não, tá? É o número de cortes que esse limbo tem até a nervura central. Então aqui eu só tenho um corte. O limbo foi dividido uma vez só. Na recomposta, esse limbo foi redividido. Imagine se isso aqui fosse inteiro. Ó. Vamos pensar que não tivesse essas pequenas divisõezinhas aqui, certo? Aí eu teria uma folha composta. Certo? Agora foi. Certo. Agora foi? Foi, agora foi. Obrigada. Beleza, massa, nada. Além disso, gente, outra parte bastante importante das folhas é a nervação, ou seja, como se dispõem os vasos condutores nessas folhas, tá? Então a gente tem como classificar essas folhas por essa categoria, né, esse critério que é a nervação. Então, olha só, eu vou chamar de uninérvia, que é esse nome que está aqui, né? Uninérvia, essa folha onde eu consigo ver basicamente só a nervura central. Aqui a gente tem folhas de eucalipto. E dá para ver nas folhas que o que está bem destacado é só a nervura central, certo? O que eu quero que a gente entenda a partir daqui? Não significa que essa folha só tem uma nervura. Significa que a gente não consegue ver as outras tão explicitamente na morfologia externa. Beleza? Então, essa classificação quanto às nervuras não significa quantas nervuras a folha tem. Significa mais o que a gente está vendo externamente com relação às nervuras. Tá bem? Então, uninérvia, quando eu estou vendo principalmente essa nervura central só, bem demarcada. Ok para uninérvia? Ovos e povos? Ok. Beleza. No caso da nervura peninérvia, não sejam maldosos, nós estamos falando de penas. As nervuras parecem penas de pássaros. Já viram uma pena de algum passarinho? Ela tem aquela estrutura central marcada e a gente vai vendo aqueles filamentos, não é? É mais ou menos uma estrutura próxima que a gente tem aqui nessa folha. Temos a nervura central e, ó, com a nossa imaginação, a gente pode até imaginar que isso aqui se parece com uma pena. Tá? Então, as peninévias, em geral, são as nervuras, os tipos de nervura dos mais comuns que a gente encontra. Tá? Muitas folhas têm nervura peninévia, em formato de pena. Temos palmatinévia. Tem muita folha que tem forma de mão. Não tem? Folha do mamoeiro, por exemplo. Folha do ipê. Parece uma mão, né? Só que no mamoeiro com muitos dedos. Então, a nervação palmatinévia vai ser justamente essa nervação que acompanha essas folhas parecendo mão. A gente pode dar uma observada aqui, ó, que a inserção do pecíolo está mais no ápice da folha, porque essa folha é cortada aqui, né? E a partir dele saem esses raios que parecem uma mão. Tá? Se a internet está ruim, não se preocupem. Eu estou gravando a aula, vou disponibilizar a aula para vocês, depois a gente pode tirar dúvidas no fórum lá. Tá? Então, nervação palmatinévia, essa nervação que parece uma mão. Temos nervação paralelinévia, folha de grama, folha de milho, folha de íris.
tudo tem as nervuras paralelas. A gente olha as nervuras basicamente da mesma distância da base do limbo até lá no ápice. Então, nervuras paralelas, paralelinérvias. Tudo bem, gente, com esse tipo de nervura? Consegue entender e identificar? Professor, Oi. a palmatinese, você poderia falar um pouco? Eu não entendi qual é a nervura central dela. Ah, boa pergunta, Brenda. A palmatineve não tem nervura central. Todos esses grandes ramos saem direto do pecíolo. Ele se divide lá na inserção do pecíolo no limbo. Ela se ramifica bem lá embaixo. Porque na penineve, por exemplo, eu tenho o pecíolo entrando no limbo. Então, tá aqui, né? E ainda consigo ver parte da nervura central até que ela comece a se ramificar no limbo. Eu vou voltar lá na figura que é mais fácil, né? Então, aqui na penineve, ó, tem um pedacinho ainda de nervura central que se projeta no limbo para depois começar a se ramificar. Na palmatineve, isso não é tão claro. Eu tenho a inserção do pecíolo e a partir dela eu tenho essa ramificação em forma de mão das nervuras. Então, aqui eu não tenho uma nervura central muito clara. Beleza? Entendi. Além dessas e da paralelineve, eu tenho a nervura peutineve. Você vai falar, professor, mas isso aqui é igualzinho à nervura palmatineve. Não é. Estão vendo que essa folha parece um guarda-chuvinha? Conseguem ver esse formato nela? Sim. Esse sim foi muito assim, né? Ah, tem que falar que sim, que o professor espera que a gente veja ele. Mas qual que é a grande diferença? Parece um cogumelo também, muito bom. Exatamente. Justamente porque aí, ó, qual que vai ser a diferença? Vejam, nervura palmatineve. Tenho aqui o limbo, que parece uma mão, tá? Não é uma mão, não. Parece uma mão. E o pecíolo vai estar inserido bem aqui no ápice desse limbo. Isso aqui é palmatineve, ok? Na peutineve, eu tenho a inserção do pecíolo bem no centro do limbo. Por isso que ela fica parecendo um guarda-chuvinha. E aí, do centro, as nervuras vão se ramificar basicamente igualmente em 360 graus. Aqui a gente também não vê uma nervura central, mas dá para ver que elas se ramificam de maneira igual em todas as direções, né? Diferente da palmatineve, que elas vão estar numa direção só, até para aparecer a mãozinha. Ok? Todas e todos, ok? Posso seguir? Pode seguir. Você pode de novo, rapidinho? Explicar de novo? Beleza. A principal diferença aqui, as principais, vamos colocar duas, da nervura palmatineve para a peutineve, é, primeiro, o local de inserção do pecíolo. Lembra que o pecíolo vai estar ligado no limbo, né? Em geral. Então, na nervura palmatineve, o pecíolo está lá na base do limbo. Vai ser assim, né? Mas o pecíolo está na base do limbo. Beleza? Então, a partir dessa inserção na base, se ramificam as nervuras, no formato de mão. Na peutineve, a inserção do pecíolo é no centro do limbo. E aí eu vou ter esse formato de guarda-chuvinha, e a partir dessa inserção central, se ramificam em 360 graus todas as nervuras. Como a gente pode observar aqui, ó, as nervuras saem do centro para as bordas da folha. Ok? Massa. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Brenda, ficou um pouquinho mais fácil? Eu olhei pra minha mão e aí deu pra entender agora por que chama aquele nome lá que parece com o nome. Palmatineve. De palma. Palma da mão. E a gente tem folhas, gente, que a gente vai chamar de enévias, que a gente tem a folha da famosa babosa, né? Porque a gente não enxerga muito bem as nervuras. E aí eu reforço. Quer dizer que elas não têm nervuras? Não. Elas têm nervuras, a gente só não consegue ver classicamente olhando a folha pelo lado de fora.
Tá? Enérvia são essas folhas que a gente não consegue ver muito bem as nervuras pelo lado de fora. As suculentas, em geral, vão ter folhas enévias, tá? Porque a gente não consegue ver muito bem, justamente porque elas são todas gordinhas, cheias de célula aí para guardar água. Ok? Além dessas classificações, uma super importante é classificar como as folhas estão dispostas nos caules. Professor, quanta coisa! Eu sei, gente, mas é que isso tudo vai conseguir fazer com que a gente reconheça grupos de plantas similares, tá? Morfologia é super importante lá na hora da sistemática. Por quê? Em geral, plantas que são aparentadas vão ter estruturas similares. A gente pode fazer essa mesma analogia com a família da gente, né? Em geral, os parentes da gente parecem mais com a gente do que os parentes dos outros, né? E é assim, inclusive, que a gente descobre várias toadas de cerca, né? Então, pai do menino tem olho castanho, né? Preto, 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 cabelo preto, 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 nasce a criança loira, loira, loira. Então, em geral, indivíduos aparentados vão ter estruturas similares. Então, quando a gente começa a entender posição da inervação, divisão do limbo, isso tudo foi selecionado ao longo da evolução também. E os grandes grupos de plantas tendem a ter similaridades nesse sentido. Então, é para isso que a gente aprende tudo isso, tá? Só para situar vocês nesse sentido. E além de classificar a folha com base na presença das partes, na ausência, no recorte do limbo, na inervação, a gente também classifica como essas folhas estão dispostas no caule, ou seja, como elas saem lá do caule central. Então a gente tem basicamente 3 tipos: as alternas, as opostas e as verticiladas. Beleza? Vamos guardar isso primeiro. Em geral, a disposição das folhas acontece de 3 formas: alternas ou alternadas, opostas e verticiladas. Como funciona isso, gente? Vocês vão ver daqui a pouco que o caule, muito mais simplesmente do que as folhas, é composto por 2 partes: nó e entrenó. Tá? O nó é de onde saem as folhas. Então, onde eu tenho folhas saindo, eu vou chamar de nó. E aí, o que acontece? Eu posso ter uma folha saindo por nó, que é esse caso aqui, 2 folhas saindo por nó, que são esses casos aqui, e muitas folhas saindo por nó. É isso que vai definir alterna, oposta e verticilada. Essa disposição das folhas no caule a gente chama de filotaxia. Vou escrever aqui no chat para vocês. Filotaxia. Tá? Então nós podemos ter filotaxia alterna, quando eu tenho uma folha por nó. Filotaxia oposta, quando eu tenho 2 folhas por nó. E filotaxia verticilada, quando eu tenho mais de 2 folhas por nó. Beleza? Então, ó, nas alternas, eu vou ter sempre uma folha por gema ou nó. Mas vamos pensar em nó, tá? Aqui, ó, troquem essa palavra gema por nó. Ok? Então, na filotaxia alterna, eu vou ter uma folha por gema. Ó, um raminho bem bonitinho aí. De que, gente? Esse ramo aí? Goiabeira. Goiabeira. Tá? Então, muitas vezes, a família da goiabeira vai apresentar essas folhas alternas aí. E vejam que aqui embaixo eu tenho 2 categorias de alterna, né? Alterna dística e alterna espiralada. Isso vai se tratar do plano de inserção das folhas. Professor, como assim? Vamos pensar justamente no galho da goiabeira. Quando a gente vê o galho da goiabeira, em geral, as folhas saem todas nessa mesma posiçãozinha, assim, né? Você consegue, quando você tira um ramo da goiabeira, você olha, todas as ou partes ventrais ou partes dorsais da folha estão viradas para você. Tá tudo na mesma posiçãozinha. Todas no mesmo plano. Ok? Então a gente vai chamar de alterna dística quando está tudo no mesmo plano. Essa classificação dística vai servir lá também para opostas, quando eu tenho o mesmo plano. Então imagina assim, ó, peguei o galho. Eu podia ter uma coisa para mostrar para vocês, né? Fui trouxa. Peguei o galho
e observei de onde as folhas saem. Elas saem no mesmo plano, ou seja, se eu passar um plano ali, se eu pegar uma folha de papel e colar esse galho, eu consigo encostar todas as mesmas faces das folhas nessa folha de papel. Pensa no ramo da goiabeira. A folha tem parte de cima e parte de baixo. Concordam comigo? Sim. Então, se a folha é dística, eu vou sempre encostar ou todas as partes de baixo ou todas as partes de cima da folha. Tá tudo no mesmo plano. Beleza? Todo mundo acompanhou o negócio do dístico? Sim. No caso da filotaxia alterna espiralada, se eu botar uma folha de papel aqui, ó, eu não consigo colar as mesmas faces, né? Por exemplo, essa folha aqui vai ficar colada com a face de baixo na minha mão e essa aqui com a face de cima. Concordam comigo? Concordo. Então, essa é a filotaxia alterna espiralada. Saindo uma folha por nó, por isso alterna, e aí a posição dessas folhas num plano vai determinar se é dístico ou espiralado. Tudo bem, pessoal? Massa. Professor, Oi. fale mais uma vez. Alternas dísticas e alternas espiraladas, por favor. Falo. Ó, a gente pode olhar esse ramo aqui de novo. Ó. Alterna dística. Olha o plano passando lá atrás, que é uma capa de livro, provavelmente. Beleza? Todas as faces da folha encostando na mesma face. No caso da espiralada, olha só. Eu tenho uma folha saindo por nó, mas aqui, se eu colocasse um livro ali atrás, a gente não teria as mesmas faces da folha tocando esse plano. Eu não consigo passar um plano só, cortando essa planta longitudinalmente, que pegue as mesmas faces de todas as folhas. Beleza? Beleza. Posso seguir, pessoal? Massa. Um caso especial das folhas alternas, né, dessa filotaxia alterna, é essa que a gente chama de roseta. Vocês lembram que o caule tem nó e entrenó? Então, em geral, eu tenho um espacinho entre os nós, que é o entrenó, né? Olha o nome, o próprio nome fala. Entre os nós, eu tenho o entrenó. Então, em alguns casos muito especiais, o entrenó é bem curtinho, que é o caso da roseta. É como se eu pegasse uma filotaxia espiralada qualquer, como se eu pegasse essa planta aqui e fizesse assim com ela, ó, achatasse os entrenós. Certo? E aí eu vou ter essa filotaxia em forma de roseta. Beleza, gente? Então, em geral, todas essas plantas que são rosetadas, rosuladas, têm filotaxia alterna. Uma folha saindo por nó. Tá? No caso das opostas, vou trocar aqui mais uma vez, a gente sempre tem duas folhas por nó. Duas folhas saindo por nó. Ó, um nó, entrenó, outro nó, duas folhas saindo por nó. Beleza? Temos aqui opostas dísticas, vai funcionar no mesmo sentido das alternas dísticas, né? Quando eu consigo ver as folhas no mesmo plano. E temos as opostas cruzadas, que vão funcionar com essas folhas saindo em angulação de 90 graus. Então, no nó, eu tenho as folhas nessa posição, duas folhas por nó, certo? Considerando que o nó está aqui onde meus braços se juntam. E a próxima não vai sair assim, vai sair assim. Conseguem ver esse raciocínio nessa imagem que está no slide? Todo mundo junto comigo? Então, opostas dísticas, duas folhas por nó no mesmo plano, opostas cruzadas, duas folhas por nó em angulação de 90 graus. E no final, travou, Denise, travou em que pedaço? Eu repito, não tem problema.
Não consegui me ver por causa da internet. Eu faço de novo aqui. Essas aulas estão me expondo quase uma aula de teatro, né? Eu sou folha, eu sou tronco, várias coisas. Então vamos lá, ó. Imagine que a junção dos meus braços aqui é o caule. Nas folhas opostas, eu sempre vou ter duas folhas saindo por nó. Até aqui, beleza? Tá. Nas opostas dísticas, essas duas folhas estão no mesmo plano. Bonitinhas. Eu consigo fazer a mesma coisa que eu fazia lá com as alternas, com a diferença que agora, ao invés de ter uma folha por nó, que era o caso da alterna, eu tenho duas. Beleza? Nas opostas cruzadas, eu continuo tendo duas folhas saindo por nó, mas agora elas vão se angular em 90 graus. Então, essa sai assim, a próxima sai assim, a próxima sai assim, a próxima sai assim. Que é o que a gente consegue ver nessa imagem aí. Por isso que forma 4 folhas, né? Só que, na verdade, em cada degrauzinho desse, eu tenho 2 folhas para cada direção. Beleza, Brenda? Beleza, Denise? Eu falei da imagem, mas está na verticilada, né? Vou voltar lá. Pronto. Só para a gente confirmar isso. Massa. De nada, não precisa agradecer não. E nas verticiladas, eu tenho mais de 2 folhas por nó. Então, no mesmo nó, sai um mundo de folhinha. O ramo de alecrim parece bastante com isso. Tá? No mesmo nó, tenho várias folhinhas saindo aí ao redor do caule. Ok? Resumão. Posso classificar a folha com base na presença das partes da folha, e ela vai ser completa ou incompleta. Posso classificar a folha com relação à divisão do limbo, e ela vai ser simples, composta ou recomposta. Posso classificar as folhas com relação à aparência da nervação dessas folhas, e aí ela vai ser uninévia, peninévia, paralelinévia, palmatinévia, um tanto de coisa névia, dependendo de como a gente vê essas nervuras. E posso classificar a distribuição das folhas no caule, a filotaxia, onde elas serão alternas, dísticas ou espiraladas, opostas, dísticas ou cruzadas e verticiladas. Resumão de folha, ok? Ok. Massa. Usem essas informações para a montagem do portfólio. Professor, Oi. essa daí, ela não tem o pecíolo, não é? Ela é direto ligada no caule? Isso aí. A gente não tem aquela parte mais afinadinha, né? Mais alongada que é o pecíolo. Então, ela é uma folha séssil, que ela não tem pecíolo. E também incompleta, que ela não tem pecíolo e não tem estípula. Beleza, pessoal? Façam esses exercícios, tá? Olhem nas folhas agora próximas de vocês aí e tentem classificar com base na presença das estruturas, na ausência, na presença ou não do pecíolo, no recorte do limbo. Sobre folha, tudo ok? Massa. E aí, como a biologia não é para amadores, né? Nós vamos começar o nosso assunto de caule. Então, aí, eu vou começar aqui um pouquinho e a gente não precisa vencer esse assunto todo hoje, não. Qualquer coisa a gente continua na semana que vem, tá bom? Mas nós já falamos da morfologia da folha toda, né? Agora a gente vai falar do caule. E o caule, gente, como refresco para vocês, né? É uma estrutura bem mais simples do que a folha. Apesar de ter muita variação, que a gente já consegue identificar nessa figura que vocês estão vendo aí, né? A gente tem vários tipos de caule. Eles são muito mais simplificados do que as folhas. Beleza? Vamos fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez para pensar em folha. Antes da gente pensar em classificar esse caule em 1 bilhão de coisas diferentes, vamos fazer essas classificações terem sentido para a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é sobre a função do caule, gente. Para que serve um caule? Me contem aí. Sustentação e condução. Sustentação e condução, o que mais?
Proteção. Levar nutrientes. Condução. O que você falou, Leonis? Armazenamento. Armazenamento. Protetor da folha como, Maxilane? Sustentação. Mas vamos lá, gente. Professor, eu coloquei como sustentação, condução de substâncias e armazenamento de substância, depender do que ele precisa armazenar. Bora. Vamos agora expandir um pouquinho tudo isso que a gente sabe. O caule surgiu, gente, porque as plantas precisavam expor as folhas ao solo. Tá? Então, a principal pressão seletiva que fez com que o caule evoluísse, né, foi indivíduos que conseguiam expor melhor as suas folhas à luz solar. Beleza? Então, quando a gente fala de sustentação, nesse sentido do caule, né, é justamente sustentar a parte aérea, né, permitir que essa parte aérea fique exposta à luz solar. Por isso que, em geral, o formato do caule vai ser alongado, para poder empurrar essa parte aérea para cima, em direção ao sol. Professor, todo caule é assim? Não, gente, porque depois que o caule surgiu, a evolução arrumou diversas funções para o caule. Que vocês falaram aí, né? Pode servir como armazenamento, pode servir como proteção, né? A gente vai ver mais ou menos aí. Então, à medida que a evolução arrumava outras funções para o caule, ele também era selecionado com outros formatos. Então, apesar do formato geral do caule ser verticalizado, ele pode ter outros formatos, tá? Mas, a princípio, o caule sempre vai ser essa estrutura mais alongada, que busca, principalmente, levar a parte aérea para o sol e fazer a comunicação entre a parte subterrânea, que é a raiz, e a parte aérea, para que possa ter ligação entre seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta, água e sais minerais, que são retirados do solo. Seiva elaborada, o produto da fotossíntese, que vai alimentar a planta depois, né? Com a glicose, a energia contida nesses carboidratos. Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em caule, acho que a nossa ideia central já é pensar no tronco da árvore, né? É a imagem certinha que vem na cabeça, gente. O que é caule? É um tronco. Mas o caule tem vários formatos, várias consistências, e tudo isso vai levar a gente a diferentes classificações também. Mas antes de falar disso, a gente vai pensar primeiro em mais algumas funções. A principal e central é a sustentação da parte aérea. A gente pode ver um caule realizando essa função com excelência, né? Expondo a parte aérea ao sol. Tá? Além disso, ele também vai participar da condução de seiva, porque ele vai estar cheio de vasos condutores que vão levar a seiva bruta da raiz para as folhas e que vão carregar a seiva elaborada das folhas para a raiz. Aqui a gente tem um corte do caule, né, mostrando até para a gente já estruturas importantes, como os nós e os entrenós, né, e no corte a gente vê lá o xilema e o floema, que são os vasos condutores de seiva, que foi isso que a gente aprendeu aqui na anatomia, né? Então o caule também participa aí da condução de seiva. Além disso, ele vai participar de reserva também, tá? Então já viram essa planta aí, a barriguda? Não. Paineira branca, tá? Ela é uma... isso é super importante a gente falar hoje. É dia da caatinga, viu, gente? Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, super ameaçado, pouco conhecido, e a paineira branca é uma árvore super símbolo da caatinga. E veja o que acontece com ela. A mesma coisa que acontece com a gente, né? Olha só, na parte da esquerda, a gente tem essa planta no verão, fininha. Na parte da direita, a gente tem essa planta no final do inverno, no final da estação de chuva. Então, o que ela faz? Acumula água, fica gordinha, por isso ela chama barriguda, né? E no verão ela vai usando essa água e o tronco volta a se afinar. Então, esse tronco é uma mega caixa d'água, né? Um abastecimento enorme aí para essa planta. Se a gente quiser ir para fora do país, tem os baobás lá na África, que passam pela mesma situação. Na época de chuva eles ficam bem gordões e vão afinando conforme vai secando, porque eles vão consumindo essa água. Então o tronco também serve para, o caule também serve para reserva. Só de água? Não. Vai ser reserva de ar lá nas plantas aquáticas, vai ser reserva de amido, de nutrientes, então vários tipos de reserva. Tá?
E também serve muitas vezes para a fotossíntese. Aqui é um clássico, né? Palma forrageira todo mundo conhece, né? Ou a palma doce. A gente acabou de falar, falando de folha, que aqui nos cactos, as folhas foram transformadas em espinho ao longo do tempo. E quem faz fotossíntese aqui basicamente é o caule, que a gente vai chamar de cladódio, ou na linguagem popular, raquete, né? A raquete da palma, essa parte bastante achatada, vai ser responsável por fotossintetizar. Outros caules verdes também fazem fotossíntese. Às vezes a gente pega umas plantinhas bem pequenininhas, que tem um caule bem molinho, né? Bem esverdeado. Eles fazem fotossíntese? Sim. São a principal fonte de fotossíntese da planta? Não. No caso da palma, sim, porque só o caule fotossintetiza. Tá? E também vão participar de reprodução. Essa foto é do que, gente? Do caule da macaxeira. As manivas, né? De mandioca ou de macaxeira. Então a gente pode pegar a parte aérea da mandioca, da macaxeira, picar em pedaços, que são as manivas, e de repente, ó, é isso aqui que a gente tem, né? Na época do plantio da mandioca, você chega lá no terreno, tá cheio dos pedacinhos de caule enterrado. Parte disso vai gerar raiz, parte disso vai gerar folha. Temos uma mão levantada? Temos. Fala, Daime. Professor, no caso da batata doce, que é o mesmo modo, é a rama que a gente coloca no chão para ela se reproduzir novamente. Temos uma reprodução pelo caule. Mesma coisa. E o caule consegue fazer isso justamente por conta da presença das gemas. Vamos lembrar, gente, que as gemas são compostas por meristema, né? Células que são totipotentes que podem ser transformadas em outras células do organismo. Por isso eu consigo chuchar uma maniva de mandioca no chão, de macaxeira, e parte dessa maniva vai se diferenciar em raiz e parte vai diferenciar em folha. Que a maniva vai se situar lá, né? Falou, opa, metade de mim está enterrada, metade de mim está exposta, então na metade enterrada eu vou fazer raiz, na metade exposta eu vou fazer folha. São os meristemas que vão se desenvolver nos outros tecidos nesse caso. Beleza? Então, quando a gente faz uma mudinha, por exemplo, vira e mexe, você arranca um galinho lá, né? Planta no chão. Você está usando todo o potencial reprodutivo dos caules que contém gemas aí meristemáticas. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Quais são as partes de um caule? Então isso aqui é uma estrutura padrão de um caule. Em geral, a gente vai ter uma gema apical. Então lembra, gente, ápice é tudo que está na ponta, né? Então na ponta do caule, geralmente a gente tem uma gema para continuar o crescimento vertical do caule. Vamos ter gemas laterais ou gemas axilares que vão fazer o crescimento lateral dessa planta, se ele existir. Vão criar novos ramos. Vamos ter a parte chamada de nó, que é justamente a parte onde estão inseridas as folhas e as gemas. E temos o entrenó. Não é ninguém em cima de um trenó, né? São as partes entre os dois nós. Beleza? Então os caules são compostos de gema apical, gemas axilares ou laterais, nós, onde se inserem as folhas, e entrenós, os espaços entre as áreas de inserção das folhas. Tudo bem? Tudo ok. Beleza. Vamos lá. Nós temos 4 formas principais de classificar os caules. Quanto ao sistema de ramificação, quanto à consistência desses caules, quanto à forma de crescimento, que é o hábito, e quanto ao local que esses caules ocorrem, que é o habitat. Aqui eu já quero que vocês prestem atenção nisso. Ó. Veja lá na terceira e na quarta forma de classificação. A terceira é quanto à forma de crescimento, hábito, e a quarta é quanto ao local de crescimento, que é o habitat. Certo? Quanto à forma de crescimento, hábito no sentido assim, qual que é o jeito dessa planta? Como que ela cresce? Hábito. E no quarto, qual o local que esse caule cresce? Habitat. Ok? Presta atenção nisso, que parece pouca coisa, mas é importante. E se alguém escrever hábito no lugar de habitat, eu vou tirar ponto sem dó e vou fazer a pessoa reprovar em morfologia e anatomia. Mentira. Mas só não confundam, porque são coisas diferentes. O hábito é a forma do crescimento, o habitat é o lugar que a gente cresce. A gente não, né? Os caules. Tá bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Massa.
Quando vocês estiverem anotando isso, gente, põe uma caveirinha aí do lado, que é uma coisa que vocês confundem, eu já sei que vocês confundem, tá? Então presta atenção nisso, que eu já estou avisando. O clássico da confusão. Então vamos lá. Quanto ao sistema de ramificação. Como assim? Como isso vai funcionar? Nós temos dois tipos de gema. Gema apical e gema axilar. Até aqui tudo bem. A gema apical é essa que está na pontinha do caule, que vai privilegiar o crescimento em comprimento. E as gemas axilares que ficam ali na lateral das folhas, que vão privilegiar o crescimento lateral. Gemas laterais. Em geral, a gente pode ter um dos tipos de gema que predomina no seu funcionamento. Para algumas plantas, quem predomina mais em crescer é a gema apical. Para outras, quem predomina mais em crescer é a gema lateral. Então, a gente tem planta que é mais compridona e a gente tem planta que é mais lateralizada. É isso que a gente está chamando de forma de ramificação. Então, nós vamos ter tipos de planta que apresentam um processo que nós chamamos de dominância apical, ou seja, a gema apical é que toma a frente do crescimento e inibe o crescimento das gemas laterais. E vocês vão ver lá em fisiologia vegetal como que isso acontece. E nós temos plantas que não apresentam dominância apical. Tá? A gema apical cresce, mas deixa as outras crescerem de boa também. Quando eu tenho dominância apical, basicamente quem vai crescer mais? A gema apical. Então eu tenho esse crescimento compridão. Quando eu não tenho dominância apical, as gemas laterais se desenvolvem e eu consigo ramificar. Por exemplo, já ouviram falar, quando tem uma mudinha crescendo, quem quer fazer cerca viva, a gente vai lá e corta a pontinha da planta, não é isso? Que ela ramifica, ela dá ramos dos lados, ela brota? Sim. Já fizeram esse processo de podar uma pontinha de uma planta? Uma vez. Quando a gente poda a pontinha das plantas, gente, em geral, o que a gente está fazendo? Quebrando a dominância apical. Vou dar um spoiler de fisiologia para vocês. Tem um tipo de hormônio que é chamado de auxina, que é produzido lá na gema apical. E é ele que manda as células crescerem. Ele que organiza o rolê do pessoal ali do crescimento. E ele é muito produzido na gema apical e por isso que ela, em geral, domina sobre as outras, porque ele está todo ali e a planta entende que é ali que ela tem que crescer. Quando você corta a gema apical, a auxina passa a ser produzida nas gemas laterais, e aí elas também começam a crescer. Então você tem esse efeito de lateralização. Para a gente visualizar isso melhor, olha só. Aqui eu tenho um exemplo clássico desse crescimento, principalmente apical. O pinheiro é uma árvore que é bem alta e com poucas ramificações. Beleza? Esse tipo de crescimento, a gente chama de crescimento monopodial. Tá? Então, com relação ao sistema de classificação, a primeira forma que a gente pode classificar um caule é com crescimento monopodial. Mono de um. Tem um eixo que é desenvolvido. Aqui eu já trouxe uma pegadinha que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter confusão entre caule monopodial e caule indiviso. O que vai ser isso, gente? Indiviso é uma coisa que não se divide. Até aí, tudo bem? Porque a primeira coisa que eu acho que a gente pode pensar, pensando nas plantas nossas, é, então as palmeiras, os coqueiros têm crescimento monopodial, né? Uma planta mega compridona, bem alta, não se ramifica, e é aí que está a pegadinha. Ela realmente não se ramifica. A gente não tem ramo na ponta do coqueiro, né? São folhas ainda. Então, o coqueiro só cresce para cima. Ele nunca cresce para o lado. Quando a gente olha os pinheiros, apesar de ter esse crescimento grandão para cima, ele tem ramificação para os lados. Por exemplo, pensem num pé de jambo. Em geral, ele parece um conezinho, não parece? O jambo é bem cônico, não é? Sim. O jambo tem um crescimento monopodial. Ele principalmente cresce em altura, ele tem ramificações quando você olha. Se olhar lá de baixo, tem galho saindo para o lado, né? Não é só um tocão, mas ainda assim quem predomina é esse crescimento em altura. Diferentemente do coqueiro, que o que a gente vê, na verdade, são só as folhas ligadas num único eixo de caule. E essa vai ser a diferença do caule monopodial para o caule indiviso. O caule monopodial até tem divisões, mas o crescimento privilegiado é o crescimento vertical. Por isso que você vê a árvore mais alta do que larga. Já no crescimento indiviso, você não tem ramificação nenhuma do caule. Beleza?
Todo mundo comigo? Sim, beleza. 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 Professor. Aí, no caso, um vai ser predominância apical e outro predominância lateral. Nesses dois casos, tanto no caso monopodial como no caso indiviso, a gente tem dominância apical. Certo? Nesses dois casos, justamente por isso que eles crescem só nesse sentido mais vertical. Só que em um a gente não tem ramificação mesmo, que é o indiviso, e no outro, apesar da ramificação, pensa no jambo aí, eu tenho uma planta muito mais verticalizada do que lateralizada. Tá? Então aqui nos dois tem um efeito muito grande da dominância apical. Vai crescer a pontinha da planta. Tanto que se a gente olha no coqueiro, as folhas novas estão tudo lá na pontinha, né? Pum. Em contrapartida, a gente tem um crescimento que a gente pode chamar de simpodial, onde eu tenho ramificações, basicamente, em todas as direções. Olha esse P, quando a gente olha nele, a gente não consegue encontrar qual é o tronco principal, né? Claro que tem uma parte que a gente vê, que a parte não tem galhos, mas a partir do momento que ele começa a se ramificar, não tem muito mais uma lógica de qual é o tronco principal. Aqui ele já está dividido em dois, se divide em dois. Então, o tronco, o crescimento simpodial, ele tem a quebra da dominância apical e eu tenho uma árvore que é mais bem distribuída lateralmente falando. Uma árvore mais arredondada, parecendo mais uma árvore de desenhinho. Beleza, pessoal? Olhando as imagens, vocês conseguem ver a diferença aí de crescimento monopodial para indiviso, para simpodial? Todo mundo acompanha? Professor, eu queria que você explicasse só esse simpodial. O simpodial, Iranedes, são quase todas as plantas que a gente vê. A maior parte, que justamente o crescimento vai ser mais homogêneo na copa da árvore ou da própria planta. Aqui eu estou mostrando em árvore que é mais fácil a gente entender, tá? Mas quase todos os arbustos que a gente vê, as herbáceas, tem esse crescimento simpodial que é ramificado, onde a gente não consegue identificar claramente um tronco principal. Diferente do pinheiro, diferente do coqueiro, que a gente sabe exatamente, né? Do jambo, que a gente sabe exatamente qual é o tronco principal. Aqui no simpodial, a partir da ramificação, a gente não sabe mais. E lembrem, gente, que aqui a gente está falando de uma situação natural, né? A gente não está falando de árvore que está podada. Porque quando a gente pode escolher o que a gente quiser, né? Se vai crescer um tronco só, se vai crescer dois, como que vai ser. Então, tudo de situação natural. Tá bom? Obrigada. Ficou claro mesmo? Sim. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Por hoje, vocês já viram 1 milhão de estruturas de folhas. Nós vamos parar aqui no caule, para não saturar muito de informação. Tá? O que eu quero que vocês façam? Revejam a aula de folha. Essa já está lá no AVA. Pensem nas estruturas. Já deem uma olhadinha nessa parte inicial da aula de caule, que eu vou colocar para vocês hoje ou amanhã, mas provavelmente amanhã. E amanhã também esse vídeo eu disponibilizo lá para vocês. Tá? Mas exercitem folha. Exercitem essa parte inicial do caule. Já vou deixar os slides lá para vocês darem uma olhadinha no que vem pela frente. Na segunda, a gente termina a caule, começa a raiz, para terminar a raiz semana que vem. Tudo bem? Beleza. E essa aula eu disponibilizo para vocês lá no AVA. Tá? Utilizem essas classificações para compor o portfólio. Quanto mais completa for a classificação da imagem que vocês estão colocando, melhor. Pode tirar, Daemi, pode falar. Professor, aqui quando eu estava pesquisando, aí eu vi que tinha as angiospermas, aí elas são de duas formas. Eu não sei pronunciar muito bem esse nome, professor. Acho que é eu não sei. Monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Elas são duas espécies. Sabe quando eu estava vendo? Deixa eu já parar você aí. Deixa eu já parar você. Não são duas espécies, tá? São dois grandes grupos. Então, isso não é espécie, são grupos bem maiores de planta. Mas aí pode continuar. Aí tem a haste, o tronco, acho que se pronuncia calmo, né? E Como, né? Isso. E as estes. Porém, enquanto estava procurando, eu vi também que tinha o bulho, só que aí eu queria saber a diferença de um para o outro.
isso a gente vê semana que vem. Tá certo. Tá bom? Porque eu me confundi, tipo, se um pertence, por que o Pulho também não pertence? Já estava em outra É porque colocação. esse tipo de divisão é bastante artificial, assim, não necessariamente os caules respeitam essa divisão que a gente colocou, tá? E semana que vem a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Tem aqui, assim, ó, nesses dois grandes grupos, alguns caules vão ser mais comuns em um do que em outros, mas nada impede de ocorrerem nos dois, tá? Tá bom. Porque eu fiquei com dúvida no povo, se ele era haste, se ele não era. Eu fiquei muito em dúvida. Nossa, semana que vem a gente termina de tirar essas dúvidas aí. Beleza, pessoal? Então, boa noite. A gente se encontra na segunda-feira para continuar a nossa aula de caule. Pode falar, Denise. Professor, é sobre o e-mail que eu mandei, não sei se o senhor recebeu de uma confirmação para me participar de um curso de Libras. Você mandou que dia isso? Eu mandei hoje é 28, né? Acho que dia 26. Acho que não recebi não, Denise. Vou conferir aqui para você agora. Eu vou parar de gravar, tá, gente? Para ficar só o conteúdo aqui.